Questão número 4. Essa questão apresenta uma transformação de um quadrado na malha quadriculada. É a transformação do quadrado ABCD no quadrado EFGH. E aí ele pergunta como é que foram obtidas as coordenadas desse novo quadrado EFGH, né, Everaldo? Isso mesmo. Nesse caso, nós temos que mostrar para o aluno a transformação do ponto referencial de um lado do plano cartesiano e do outro. Por exemplo, o ponto A para o ponto E, né? O que acontece com esse ponto? Vai ser a mesma coisa para os outros pontos, mas aí nós testamos, né, a transformação, por exemplo, do B e o F, para ver o que acontece em cada ponto. Então, Rodrigo, eu acho que seria interessante nós fazermos uma tabela e relacionarmos o que acontece com cada ponto para que chegamos no resultado e para que o aluno entenda também o que aconteceu. Vamos lá então. Podemos fazer uma tabela utilizando as coordenadas x e y do ponto original e x', y' do novo que ponto. Foi transformado, né? Muito bem, eu acho que a gente pode começar com esse ponto que nós falamos mesmo, o ponto A. E vamos lá ver as coordenadas do ponto A. O ponto A parece que ele está em menos 3 em x, né, Veraldo? Isso mesmo, menos 3 em x, 2 em y. Né? E ele se correlaciona com o ponto E. Esse ponto E tem coordenadas 1 e 3. 1 de x, desculpa, 1 e 4. 1 em x e 4 em y. Muito bem, vamos observar o que ocorreu então para ir de menos 3 até 1. Até 1. Vamos ver. Bom, o ponto A, ele saiu daqui, né? Ó, esse ponto menos 3 aqui, e ele foi parar aqui, rapaz, no ponto 1. Vamos ver então o quanto ele caminhou. Aqui ele caminhou 1, 2, 3, 4. Quer dizer que ele caminhou 4 para a direita. Olha, eu acho que é interessante a gente anotar isso aí, viu? Com certeza. Vamos anotar aqui em cima, então. Vamos ver se isso vale para todos. Andou 4 para a direita. E agora vamos ver com relação ao eixo Y o que aconteceu. Ele tinha aqui como coordenada Y o 2. E do 2 ele foi aqui para o 4. Então ele andou 1, 2 para cima. Também aumentou 2. Aumentaram aí 2 na sua ordenada. Vamos ver o ponto B, Veraldo, o que acontece? Se é a mesma coisa. Ponto B. Quais são as coordenadas dele? Menos 2 e 2. Menos 2 de x e 2 de y. E ele se correlaciona com qual ponto? Ele vai se correlacionar com o ponto F. E as coordenadas desse ponto F são? 2 e 4. 2 de x e 4 de y. Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos lá. Aqui está o ponto B. A coordenada em x dele está aqui, menos 2. E a coordenada do ponto com o qual ele se correlaciona, que seria o F, está aqui. Vamos ver o quanto ele caminhou, Everaldo? Sim. Olha, 1, 2, 3, 4. 4. Então, muito bem. Mais 4 também, Rodrigo. Olha, ele está mantendo aqui essa relação. Mesmo padrão. Mais 4. E será que aconteceu a mesma coisa com relação ao eixo Y? Bom, a coordenada dele no eixo Y coincide com a coordenada do A, né? 2. E a coordenada do ponto F, que é a que ele se correlaciona, também coincide com a do ponto E que nós acabamos de ver. 4.
Então ele foi de 2 até 4. Também aumentou 2. Também aumentou 2. Olha, manteve. E Mas assim será por que diante. isso não aconteceu só para esses 2 pontos? Vamos ver o C? Vamos ver o C só para tirar Só dúvida, para ver se tirar isso dúvida. continua acontecendo. Bom, quais são as coordenadas do ponto C? Do ponto C seria menos 2 e 3. Menos 2 de x, 3 de y, E daí ele se correlaciona com quem? com o ponto G, né? Ponto O G. ponto G. E quais são as coordenadas do ponto G? Coordenadas 2 e 5. 2 de x, 5 de y. Muito bem, então ele foi de menos 2 até 2. Nós vimos isso, acabamos de Na ver anterior, isso né? para o ponto B, né? Ó, foi de menos 2 2. até 2. A mesma coisa aconteceu com o ponto C agora, de Sim. menos 2 até 2. Então ele caminhou 4. Caminhou 4. Muito bem, Pra caminhou direita. 4 para a direita, quer dizer que somou 4 na sua abscissa. Vamos então analisar O ponto y. o ponto no Y, né? A sua ordenada. Ele saiu aqui do ponto, que ponto será que é esse aqui? Não, ele saiu daqui, então ele estava em Y no 3. 3. E o ponto que ele Foi se até correlaciona, y, que é até o 5, G. né? É verdade, 5. Everaldo, veio até 5. Então, Então subiu 1, mesma coisa. 2. Olha, manteve essa ideia aí de aumentar 2 na sua ordenada. Então isso é um padrão É um que padrão. está Vai acontecer ocorrendo. com o quarto ponto também, né? Então vamos ver qual deles, qual das alternativas que melhor elenca o ocorrido? A alternativa que mais se adapta aí a esse padrão seria a alternativa A, somando 4 na abscissa e 2 nas ordenadas, né? Interessante, professor, às vezes nós perguntamos para nós mesmos por que na malha quadriculada, né? Ali, além dessa análise do gráfico que nós fizemos aqui, nós podemos perceber que, estando na malha quadriculada, o aluno pode perceber a quantidade de quadradinhos, né? Ele pode fazer a análise pelo caminho que nós fizemos, olhando na abscissa e na ordenada, né? Mas também ele pode comprovar através da malha, né? Através de cada espacinho na malha, ele vai perceber que é 4, que é 2, né? Então isso é interessante a gente salientar. No olhar ele já percebe, ele já reforça aquilo que às vezes está numérico, né? E essa é uma questão de nível médio para o 8º ano. Né? Não temos também uma questão idêntica no caderno do Seguramente currículo. não temos idêntica, né? Mas, como a gente vem se falando nas outras videoaulas, são situações que tendem ao aluno ter essa reflexão, buscar essa compreensão. Está dentro da situação de aprendizagem 2 do caderno do currículo. Né? Lá fala sobre as coordenadas cartesianas e essas transformações no plano.